Lourenço da Conceição tem 68 anos e é um morador histórico do Pontal, em Atafona. Vivendo sozinho em uma casa que ele teimosamente protege do avanço das marés, ele carrega a identidade do pescador que não aceita a aposentadoria do corpo. Para ele, homem que é homem come comida forte e trabalha até o último dia. Essa crença, no entanto, construiu uma bomba relógio em seu organismo. Sua rotina alimentar é um reflexo de tempos antigos, incompatível com sua fisiologia atual. Lourenço acredita que sal dá pressão, no sentido de força, e por isso abusa da carne seca e do peixe salgado, ignorando que o sal agora endurece suas artérias. Para dar energia, no trabalho braçal, ele consome litros de café extremamente doce e rapadura ao longo do dia, rejeitando água pura por achar sem graça. Ele não percebe, mas as formigas que frequentemente aparecem no banheiro de sua casa são um sinal silencioso de que sua urina está carregada de açúcar. A resistência de Lourenço à medicina é total. Ele foi diagnosticado com pressão alta há 5 anos, mas abandonou os comprimidos porque dizia que eles tiravam sua virilidade e davam sono. Ele substituiu o tratamento por chás de ervas do quintal e garrafadas de álcool com arnica, acreditando que a natureza resolve tudo. Recentemente, essa negligência cobrou o preço. Não foi a coluna que travou, foi o sistema que entrou em colapso. Durante um concerto no telhado sob o sol quente, Lourenço sentiu uma pressão esmagadora na nuca, seguida de um zumbido alto no ouvido. Sua visão, já prejudicada, escureceu completamente, teto preto, e ele caiu sentado, incapaz de se levantar por causa de uma vertigem violenta. Ele está na sala de aula hoje, mas sua aparência assusta quem olha com atenção. Além dos olhos vermelhos e do rosto inchado, edema, ele manca levemente. Não é dor muscular, mas uma ferida na canela, feita por um prego há 3 semanas, que se recusa a cicatrizar e já apresenta uma coloração escurecida nas bordas. Lourenço diz aos colegas que foi apenas o calor que baixou a pressão, e que a ferida é coisa pouca, mas o quadro clássico de hipertensão descontrolada e diabetes não tratada está gritando em seu corpo, colocando-o em risco iminente de um AVC ou de uma amputação, enquanto ele insiste em dizer que é forte como um touro. Era uma manhã de sol a pino no Pontal de Atafona. O mar estava calmo, azeite, como dizem os antigos, mas dentro do corpo de Lourenço, uma tempestade se formava. Ele estava no barco de um sobrinho, ajudando a recolher uma rede de emalhe pesada. O sobrinho ofereceu ajuda, mas Lourenço recusou com um grunhido: "Deixa que eu puxo." Braço de velho é corda de aço, não arrebenta. Ele puxou, fez força. O rosto ficou vermelho como um pimentão. De repente, o som das ondas sumiu, substituído por um apito fino e ensurdecedor dentro do ouvido. O horizonte girou. Lourenço sentiu o peito apertar e as pernas, que ele tanto orgulhava, viraram gelatina. Ele não desmaiou totalmente, mas arriou. Caiu sentado no convés, ofegante, com a visão turva e o coração batendo descompassado no pescoço. Pela primeira vez na vida, ele teve medo de morrer ali, no mar que sempre foi sua casa. A cena seguinte é Lourenço sentado na maca da UPA, humilhado por ter sido carregado para fora do barco na frente dos outros pescadores. O médico de plantão, um jovem que poderia ser seu neto, entra com um papel na mão e uma cara de poucos amigos. Ele não dá bronca, ele dá um ultimato. "Seu Lourenço, a gente estabilizou o senhor. Mas o exame de sangue e a medição de agora mostraram que seu corpo tá com 2 alertas vermelhos piscando. Se a gente não desarmar uma dessas bombas agora, o senhor não volta pro mar. O senhor volta pra terra, mas num caixão ou numa cadeira de rodas." O médico circulou 2 números no papel. Um era a pressão, 20/11. O outro era a glicose, 380. A situação é grave e também é um grande problema coletivo para o município de São João da Barra. As doenças do aparelho circulatório, causadas pelo descontrole dos níveis de pressão arterial e glicose, são a principal causa de mortes no município, segundo o Plano Municipal de Saúde. Ao ouvir o diagnóstico, Lourenço sentiu o peso de uma vida inteira dedicada aos outros, mas quase nada a si mesmo.
Ele percebeu que sua saúde estava em um cruzamento perigoso, onde o silêncio e as escolhas do passado cobravam seu preço. Mesmo sabendo que os dois caminhos são necessários de serem entendidos, vamos escolher aquele mais prioritário ou de maior interesse de vocês agora para pensarmos na vida do Lourenço. A bifurcação, a escolha da turma. Ao ouvir sobre o risco de perder sua mobilidade, Lourenço percebeu que as pressões do dia a dia o levaram a esquecer de si mesmo. Ele se viu diante de uma escolha sobre o que realmente o adoece. Seria o silêncio de quem não aceita ajuda, ou o modo como ele busca energia em hábitos que agora pesam contra sua saúde. Lourenço está com o papel na mão, olhando para o vazio. Ele não consegue tratar tudo de uma vez porque sua cabeça dura não aceita tanta mudança. Ele precisa começar por um problema. O canal da esquerda, o silêncio da pressão. O médico olhou para a história de Lourenço. Explicou que aquela tontura no mar foi um sinal de que sua vitalidade está sob uma tensão perigosa. É o reflexo do sal em excesso, da alimentação improvisada e, principalmente, do peso de não aceitar as mudanças do tempo e a necessidade de ajuda. O risco aqui é perder a liberdade de movimento. Se ele não encontrar um novo equilíbrio, poderá ver sua autonomia ser silenciada por um AVC. Se a turma escolher este caminho, o tema será hipertensão, masculinidade e sinais de alerta. Vamos discutir como a pressão de ter que ser forte o tempo todo e o preconceito em buscar cuidado fazem a tensão do homem subir. Abordaremos o sal escondido na rotina e como o corpo avisa quando o limite foi atingido, perda de força ou dificuldade na fala, relacionando o estresse do território à saúde do coração. Vamos discutir o sal escondido, os sintomas de AVC, boca torta, fala enrolada, e como medir a pressão corretamente. Ou vamos escolher o outro caminho. O canal da direita, o açúcar, a ferida que fala. O médico observou a perna de Lourenço. Notou aquela marca na canela que não se recupera há semanas e apresenta um sinal de alerta. Explicou que o excesso de açúcar na vida dele, vindo do hábito do café doce e da rapadura, deixou sua circulação sem força para proteger o corpo. O risco aqui é o comprometimento do pé. Se ele não priorizar o cuidado, aquela ferida pode impedir que ele continue caminhando e trabalhando por conta própria. Se a turma escolher este caminho, o tema será diabetes, afeto e o cuidado com os passos. Vamos discutir como a rotina pesada muitas vezes substitui o lazer pelo excesso de açúcar e como isso retira a capacidade de defesa do organismo. Abordaremos a importância da higiene e inspeção dos pés, entendendo que cuidar da ferida é, na verdade, um ato de defesa da própria independência e do direito de continuar trilhando seus caminhos. Lourenço saiu da unidade de saúde com o papel da receita amassado no bolso da calça. O sol de Atafona estava impiedoso e o longo caminho até sua casa parecia ainda mais extenso sob aquele calor que castigava o asfalto. O susto no barco foi real e ele ainda sentia o gosto amargo do medo na boca, mas agora, com a respiração recuperando o ritmo, a resistência em se ver como alguém vulnerável começava a disputar espaço com a prudência. Ele parou exatamente na bifurcação que leva para sua residência no Pontal. À sua esquerda ficava o posto da estratégia de saúde da família, a construção branca que exalava aquele cheiro de limpeza que Lourenço sempre evitou. Ele lembrou de quantas vezes fingiu estar dormindo profundamente na rede apenas para não precisar atender as batidas no portão quando os agentes de saúde passavam em sua rua fazendo o monitoramento das famílias. Ele sabia que entrar ali significava assumir um compromisso com consultas, cadastros e a aceitação de que precisaria de auxílio diário para manter o equilíbrio da saúde. Para Lourenço, cruzar aquela porta parecia admitir que não era mais aquele homem invencível do mar, embora a voz do médico ainda ecoasse em sua mente avisando que o controle rigoroso era o que garantiria sua autonomia para continuar navegando. À sua direita, do outro lado da rua, ele avistou o portão de Dona Nair, uma raizeira antiga e respeitada no território por conhecer os segredos das plantas para acalmar as dores do corpo e da alma. No quintal dela, o verde das ervas cultivadas pela comunidade oferecia um acolhimento que o ambiente clínico não possuía.
Lourenço pensou na história de seus antepassados que atravessaram décadas confiando no que a terra oferecia com fartura. Para ele, o uso das plantas representava a liberdade e a conexão com a natureza, enquanto o comprimido parecia uma substância artificial que poderia tirar sua força de trabalho e sua disposição. Diante desses dois portões, Lourenço percebeu que sua saúde não dependia apenas de uma escolha médica, mas de como ele desejava cuidar da própria vida a partir de agora. Ele se viu dividido entre o suporte técnico da ciência e a sabedoria ancestral das ervas, tentando entender qual desses caminhos faria mais sentido para sua realidade em Atafona. Mesmo sabendo que os dois caminhos são necessários de serem entendidos e que podem até caminhar juntos na busca pela vitalidade, vamos escolher aquele mais prioritário ou de maior interesse de vocês agora para pensarmos com o Lourenço. Se vocês escolherem o canal da esquerda, o posto de saúde, Lourenço engole o orgulho. Ele lembra dos netos e decide que não pode brincar. Ele entra na fila do posto de saúde para fazer o tratamento convencional. Ele vai ter que aprender a lidar com a burocracia, a caderneta de vacinação e a rotina de comprimidos. Ele começa bem, mas na primeira semana que se sente melhor, quer parar o remédio. Ele acha que a cura é mágica, não um tratamento contínuo. Tema da aula: o SUS e a adesão ao tratamento. Como funciona a atenção básica? Por que a hipertensão e diabetes não têm cura, mas têm controle? O papel do agente comunitário de saúde. Se a turma escolher a esquerda, posto de saúde, Lourenço entra no posto. A atendente pede o cartão do SUS. Ele não tem. Ele fica irritado, quer ir embora. Uma agente comunitária de saúde, ACS, o reconhece e o ajuda. Ele entra no consultório da enfermagem. A enfermeira explica que a ferida na perna dele precisa de um curativo especial e que ele não pode passar café nem fumo. Ela entrega uma caixinha organizadora de remédios para ele não se perder. Lourenço olha para aquilo e se sente preso. Vou ter que tomar isso pro resto da vida? Neste caminho vamos conversar sobre a importância do acompanhamento na unidade de saúde e como o compromisso com o tratamento ajuda a proteger o Lourenço de riscos maiores, garantindo que ele continue independente e seguro. Se vocês escolherem o canal da direita, a farmácia viva, Lourenço decide que não vai tomar veneno de farmácia. Ele atravessa a rua e vai buscar ajuda na sabedoria popular, na farmácia viva. Ele quer tratar a pressão e a ferida com plantas, argila e chás. A fitoterapia é reconhecida pelo SUS, mas Lourenço acha que, se é natural, não faz mal, e quer tomar o chá concentrado demais, o que pode intoxicar o fígado ou anular o efeito do remédio. Tema da aula: plantas medicinais e outras racionalidades médicas. O que é a farmácia viva no SUS? Diferença entre planta medicinal e fitoterápico. O perigo da dosagem e da interação, chá mais remédio. Se a turma escolher a direita, farmácia viva, Lourenço entra no quintal de Dona Dita. O cheiro de boldo e capim-limão o acalma. Ele explica a tontura e a ferida. Dona Dita, que entende das coisas, dá uma bronca nele. Lourenço, erva é remédio. Se tomar errado, vira veneno. Ela lhe apresenta a pata de vaca, para a diabetes, e o cordão de frade, para a ferida, mas avisa: isso aqui não substitui o médico, isso aqui ajuda o médico. Qual a diferença entre fazer um chá por infusão, água quente na folha, ou decocção, ferver a raiz? Lourenço ia ferver tudo junto e beber 2 litros, o que poderia sobrecarregar os rins dele. A aula valida o saber da avó dele, mas traz a ciência para explicar por que funciona e como usar com segurança. Neste caminho vamos discutir o valor das plantas medicinais e como a sabedoria popular pode ser uma aliada da saúde, desde que usada com conhecimento e respeito.